Ô, Mota, a gente viu, né, depois de todo esse movimento aí, né, vários ativos derretendo, mesmo com alguns dados da economia real ainda um pouco mais fortes, né? O mercado está exagerando nessa precificação de risco ou existe uma chance aí de uma reversão dessa tempestade? Ou talvez essa tempestade esteja apenas começando e a gente pode ver novas reprecificações ainda mais importantes ao longo dos próximos tempos, até pegando esse gancho aí de toda a escalada dessa tensão, dessa guerra e os impactos. Bom, só deixar um disclaimer, tá? Eu estou com um viés bastante negativo, porque eu acho que a gente pode enfrentar uma bela recessão global. Tá? Então, isso aqui, para completar meu raciocínio, quem está nos escutando tem que ter em mente, esse é o principal pano de fundo. Tá? Hoje, sem dúvida nenhuma, a gente teve o dado de mercado de trabalho muito aguardado, que veio bem bom. Tá? Ontem a gente teve auxílio-desemprego Uhum. também, que deu 219. Não dá para falar que a economia americana está entrando em recessão com o payroll de hoje e nem com o auxílio-desemprego de ontem. Mas olha como eu enxergo essa história, tá? Se você olhar, eu divido essa história entre a foto e o filme. A foto, ela é Uhum. medida pelos dados econômicos que saíram entre janeiro e fevereiro, que vieram bons, tá? Hoje, janeiro, fevereiro e março. Hoje a gente teve o último dado de março que veio bom, que foi o payroll, tá? Então, ou seja, é a foto. O filme, ou seja, a Uhum. foto dos Estados Unidos mostra uma economia ainda resiliente, como o Jay Powell falou 2 semanas atrás. Mas qual é o filme da economia americana? Bom, o filme da economia americana começou a sofrer alguns tipos de spoilers, ou seja, aviso, quando a gente começou a coletar, principalmente em fevereiro, aquelas pesquisas, os surveys, que diz que como é que é o sentimento do consumidor, do empresário, do varejista, americano. Tá? Qual o sentimento de confiança do Uhum. consumidor americano? Despencou. Então, isso são pesquisas, são sentimentos. Tá? Se você olhar, poxa, foi emblemático semana passada ter saído naquele PCI, a renda do americano ter subido 0,8 e o aumento de gasto dele só ter tido só 0,1. Ou seja, o americano quis fazer poupança. Eu não lembro a última vez que o americano Uhum. quis fazer poupança. Eles nasceram para gastar. Ali, para mim, foi um sinal. Opa, a foto está começando a aparecer sinal também que busca o filme, que é o quê? O medo do consumidor americano. Então, para ser um pouco mais objetivo, tudo que eu vejo de dados é foto. O filme mostrava um spoiler de um filme ruim, que é um filme de terror. E o spoiler, ele vinha fundamentado pelo medo da confiança de todo mundo com medo da guerra tarifária. E se as pessoas tinham medo nas pesquisas, imagine depois que eles viram as tarifas, a magnitude das tarifas que o Trump trouxe. O que ele fez é inimaginável. Nem o mais pessimista imaginava que o Trump iria tão longe. E Uhum. ele foi mais longe que todo mundo. Com esse viés, eu tenho viés que a foto, por exemplo, do payroll, a foto dos dados que apareceram no primeiro TRI, vão muito mais na direção do filme que as pesquisas sinalizaram do que as pesquisas se aproximarem da foto. Então, dito isto, eu continuo com viés que o mercado vai discutir muito mais desaceleração econômica, recessão, e vão fazer comparações com o que aconteceu no mundo em 2032, desculpa, 1932, quando os Estados Unidos veio com a política tarifária muito forte. O que aconteceu com o Japão ali depois do Acordo de Plaza, em 87, 88 também, que é algo similar. O mundo entra em recessão, tá? Então, eu tenho viés que o mercado vai entrar em recessão. Quando eu olho os Estados Unidos, que é para bater palma, o dinheiro do mundo inteiro, mas do mundo inteiro, do australiano, do africano, do europeu, do brasileiro, adorou ter conhecido as bolsas americanas ali em 2020, depois da pandemia. Todo mundo que pegou sua poupança e colocou na bolsa americana foram os caras mais felizes do mundo. Tá? Só que agora o problema está lá. E eu acho que ainda tem muito dinheiro de pessoas que não são do mercado, sabe? Classe média, é o médico da Europa, é o médico da África, da Austrália, do brasileiro, que está com seu IVVB11, com seu SP500, com sua Mag 7 muito feliz e vão começar a tomar susto agora.
E essas pessoas, na minha opinião, vão capitular. Essas pessoas vão acabar largando os ativos americanos. O problema está lá, na minha opinião. E esse problema está lá é muito refletido pelo enfraquecimento do dólar. Eu tenho viés, sinceramente, que ainda tem bastante dinheiro para sair dos Estados Unidos, das bolsas americanas, até porque esse estilo de governo do Trump, ele traz animosidade. Ele deixa um clima anti-americano. Poxa, a comunidade da zona do euro foi chamada de patética. Você acha que o alemão que tem dinheiro nos Estados Unidos, o francês, o italiano, qual é o viés dele depois que eles escutaram isso, ser chamado de patético e ainda ver o SP500 cair 5, 6% em 2 dias? Eu acho que isso gera, ele fica propenso a sair, botar no bolso, do que olhar o Caio comprou, tá? Eu acho que está muito cedo para o Caio comprou. Só colocando o disclaimer, por favor, eu tenho viés negativo, tá? Poxa, a gente pode ver também o VIX hoje, que é um índice de medo, né? Que é o preço da volatilidade das opções do SP500, perto de 40, senhores. Isso aqui é muito forte. Para mim, sabe qual foi a coisa mais emblemática de hoje? Que eu olho e fico, opa, cuidado Brasil. Foi com o desempenho da Austrália. A Austrália é parecida com o Brasil no quesito, ela também é uma fazenda, ela também vive de commodities. Só que lá é arrumada. É uma fazenda arrumadinha, com fiscal justinho, tudo perfeito. A moeda australiana, com fiscal perfeito, está caindo 3,5 hoje. Poxa, se um país que é commodity, fazenda, arrumado, a moeda está caindo 3,5, o Brasil é uma fazenda totalmente desarrumada. Tá? Então, para mim, o gráfico mais emblemático do dia foi o gráfico que mostra a queda da moeda da Nova Zelândia e a queda da moeda da Austrália. A Nova Zelândia está caindo 2,90 e a Austrália agora caindo 3,90. Tá? Então, para mim, isso tem um sinal importante. Commodities, o índice de commodities hoje da Bloomberg, por causa de medo de recessão, está caindo 4. O petróleo está caindo 8. O petróleo, o Brent, já está abaixo de 65. Poxa, o brasileiro vai olhar, que bom, Mota, vamos ter gasolina mais barato, com certeza. Mas eu queria lembrar o brasileiro que boa parte da nossa arrecadação vem do petróleo. E o Brasil tem como modus operandi, na época de vacas gordas, eles contratam gastos correntes. Aí veio a vaca magra, que pode estar se aproximando nas commodities, o gasto está lá e as receitas vão despencar. O maior calcanhar de Aquiles hoje do Brasil, na minha opinião, é uma despencada das commodities, porque vai bater muito forte na nossa arrecadação e a gente já tem um gasto contratado que é muito difícil ou quase impossível de cortar. Então, eu estou bastante pessimista com o mundo. Com o Brasil, eu estou menos pessimista, porque o Brasil, o único lado bom de ter uma produtividade baixa, ninguém te olhar, é que você não tem muito o que apanhar. O que tem de dinheiro para sair do Brasil? Quase ninguém entrou. O estrangeiro entrou 13 bi esse ano. Poxa, senhores, 13 bi não é nada. Tá? E o 13 bi, na minha opinião, é o equivalente a 4% da indústria de ETFs, aquele famoso EEM, que é o ETF de país emergente, onde 4% é Brasil. Na tese de rotação entrou muito dinheiro para esse ETF. E talvez essa compra de 13 bi de estrangeiro no Brasil não foi alguém que gosta de Brasil. Foi só a compra passiva equivalente aos 4% da cesta dos ETFs de país emergente.